Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Querido amigo ouvinte, eu me chamo Henrique Parente e esse é o programa Evangelho e Vida. E cá estamos nós com essa oportunidade, eu diria, que é uma grande oportunidade, de poder falar das coisas mais importantes da vida, como eu tenho falado ao longo do tempo, né, em todos os programas que temos aqui gravado pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, mas não só as ondas hertzianas do 1400 AM, mas também pela internet, pelo YouTube, pelo aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, ou seja, caminhos hoje múltiplos para que as pessoas possam ter contato com o conhecimento doutrinário, com programas que possam, além de nos instruir, de nos orientar, mas também trazer grande prazer com equilíbrio, pois a intenção é essa, né, de realizar, né, um bem-estar para com todos os ouvintes da rádio, aqueles que estejam aí sintonizados conosco. Peço perdão, porque eu estou com a voz muito rouca, saindo de uma laringite, ainda meio dentro dela, melhorando, mas não podia deixar de gravar o programa de hoje com imenso prazer, do capítulo que me cabe do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Então esse capítulo ele é muito significativo, é importante para todos nós, porque nos revela talvez uma maneira muito eficiente do como e o quanto a consolação pode nos atingir. Eu vou utilizar-me de um caminho muito ligado à questão da profecia bíblica e em relação também ao conteúdo doutrinário, porque ali a gente deve ler todo o capítulo, até porque ele não é muito grande e é extremamente consolador naquela relação de afetividade que o Espírito da Verdade, porque assina todos os textos que ali estão, e a proximidade com que ele estabelece para conosco em relação às grandes necessidades humanas, mas toca nesse ponto da profecia e entendemos ser importante a gente abordar por esse viés. Então não vou me alongar muito nessa introdução, para de cara a gente entrar no assunto em que revela a identidade do Espírito da Verdade e o seu papel fundamental nessa relação, ou nesse conteúdo que a gente chama de consolador, essa promessa que existia. Como eu disse ainda há pouco, querido amigo ouvinte, estamos diante de um processo profético, ou seja, aquilo que é designado desde muito tempo, e basta a gente observar que nós vamos encontrar a ponta, ou seja, a aliança, onde une o passado, o presente e o futuro. E a doutrina espírita está diretamente e proporcionalmente ligada a isso aí. Pois o que nos chega aos olhos, às vistas, né, e ao nosso entendimento é segundo a leitura espírita. É claro, estamos falando aqui baseado nisso aí, né, respeitando todas as filosofias que existem e religiões que nascem dentro, né, desse símbolo maior, né, que é a nossa relação com o Criador. Então a gente encara a evolução humana a partir do processo de desenvolvimento, de aprimoramento. Então existe um caminho muito próprio, onde a gente percebe, né, com detalhes essas filigranas, né, que proporcionalmente são detalhes que unem o presente ao passado e ao futuro. Como diz lá, né, o próprio Kardec no frontispício do livro O Céu e o Inferno, ou melhor, corrigindo-me, da Gênese: para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então a gente inicia nosso papo aqui lembrando aquela primeira aliança feita com Moisés, lá no Monte Horebe, ou Monte Sinai, onde um espírito aparece para Moisés e desde cara ele indica uma missão, uma realização de um fato que todos nós conhecemos. Não vamos entrar aqui nesses pormenores. E o Espírito diz a Moisés o seguinte: diga ao povo que eu sou, mandou você até eles libertá-lo do cativeiro. Eu sou o que sou. Essa palavra é muito significativa, que lá no antigo hebraico, naquela língua
né, que já não se fala mais, depois foi modificada na mescla e gerou o aramaico, mas lá no hebraico a palavra eu sou significa Iavé, que é uma pronúncia que a gente também perdeu propriamente, mas na verdade é um nome que ele tem um significado. Iavé quer dizer eu sou. E dessa palavra Iavé, né, YHWH, que se traduziu também para o português a palavra Jeová ou Javé e assim por diante. Mas, né, a palavra mesmo Iavé ou Iavé Adonai, como também é chamado. Então Iavé quer dizer eu sou. Porque o Espírito disse a Moisés, eu sou, te mandou. Eu sou exatamente Iavé. E partindo daí, tudo inicia. Todo um caminho para que a gente entenda essa relação direta com ele. Normalmente, muitos homens entendem que aquele Espírito era o próprio Deus, o Deus criador do universo. E, em realidade, dentro do que a gente entende, e até na estrutura doutrinária espírita, cristã espírita, a gente sabe que não é o Deus criador. Como o próprio Moisés fala em outro momento, Deus não fala a um homem como um homem fala a outro. E isso também é destinado a ele próprio. Então, ele mesmo escreveu isso lá no Êxodo. Então, a gente percebe, né, que a relação dele com aquele espírito, que não era o Deus universal, o criador de todo o universo, e sim um espírito, onde ele chama esse espírito de varão guerreiro, né, o Iavé. Ele entendia que era um espírito. Moisés perfeitamente entendia isso aí. E chamou, não tinha um nome, daí o nome ser eu sou. Então, às vezes pode soar estranho para nós falar eu sou em vez de Iavé, né? Mas é importante entender o seu significado. Ou seja, eu sou significa aquele que mostra ser o que é. A tradução dos testemunhos de Jeová na Bíblia, dos testemunhos de Jeová, está exatamente assim. Aquele que mostra ser o que é. Ou seja, aquele que é. Eu sou quer dizer isso. Então é importante a gente entender esse significado. E era um espírito. E esse espírito, o eu sou, ou seja, o Iavé, ele revela que ele viria e assumiria uma encarnação. Isso está mais de um lugar, mas eu passo para vocês um aqui em específico, que é o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, que é o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Então, ali há uma revelação, mas não só ali, tá, da vinda do Iavé à face do planeta, ou seja, ele assumiria um corpo. Isaías diz isso também. Tá? Então, a gente vai percebendo aí uma relação de continuidade. Isso é bacana. Em Mateus, já no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 10, Jesus ali falando a respeito de João Batista, que havia sido preso, para as pessoas que ali estavam com ele, ele revela uma coisa muito importante. Ele diz que este, ou seja, João Batista, é de quem está escrito: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro. É mais ou menos o mesmo texto de Malaquias capítulo 3, que eu acabei de ler para vocês. Ou seja, Jesus está revelando que o mensageiro que viria antes preparar o caminho de Iavé era João Batista. E não é difícil a gente perceber aí que se João Batista era o mensageiro que vinha preparar o caminho para Iavé vir em seguida, ou seja, assumir um corpo físico, diretamente orientar aquelas pessoas, a gente entende e vê com clareza que se João Batista era o mensageiro, o Iavé era o próprio Jesus. Então Jesus era o Iavé, o Espírito Iavé. Quem assistiu até aí a novela aí, Gênesis, de uma das emissoras de televisão, eles colocam lá o Espírito lá do Velho Testamento, do Iavé, o Deus, eles usam a mesma figura de Jesus, de uma outra novela em que eles fizeram também, né, onde o ator era o mesmo. Porque, em geral, eles têm uma consciência de que o Deus Criador e Jesus são a mesma pessoa. Para nós espíritas, não. Mas, essencialmente, eles não estão errados, não. Porque Jesus
e Yahvé são o mesmo Espírito, eles só não são o Deus universal, criador de todo, né, toda a questão, né, todo o universo. Mas vamos dar seguimento aqui em relação àquilo que Jesus nos ensina a respeito do Consolador. Então é importante a gente ter essa noção básica nos nossos estudos para que a gente perceba a presença, né, de tudo que está encadeado, né, nos ajudando a compreender melhor a nossa existência e os nossos destinos futuros. Então, se Jesus é o Yahvé, existe ali uma profecia em andamento, assim como foi designado desde lá dos antigos profetas e do último profeta ali, Malaquias, a respeito da presença de Yahvé na encarnação. Então, trazendo esse nome, né, para nós, a gente vai caminhando, nos aproximando mais da questão da doutrina espírita, que seria, para nós, a terceira revelação de Deus aos homens. A primeira revelação, Moisés. A segunda revelação, a encarnação, né, do Yahvé, que é Jesus. E o próprio Jesus revelando uma terceira vinda, que ele chama da vinda do Consolador. Então, a gente entende com clareza, mas dentro do nosso olhar, né, o olhar espírita, respeitando os outros irmãos que têm uma visão diferente, eles não vão enxergar assim. Mas para nós afirmamos, porque foi assim dito pelos próprios espíritos, que o espiritismo é a terceira revelação de Deus aos homens. Dentro de quê? Dentro dessa linha profética, dessa linha de revelação a respeito, né, do desenvolvimento de um aprimoramento de uma doutrina, de um ensinamento. A gente vai entender já já essa questão aí. Então, essa doutrina espírita, tendo esse papel de trazer para nós de volta aquilo que já foi anunciado anteriormente, ela se aproxima daquilo que existia no passado. Daí, né, a gente encontra lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no item 4, o seguinte texto: o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo e preside ao seu advento o Espírito de verdade. E aí a gente ainda tem contato aqui com essa palavra, né? Com esse nome, Espírito de verdade ou da verdade, tanto faz. Não tem problema a gente falar de um jeito ou de outro. E a gente vai entender exatamente o que seria esse Espírito da verdade. Muitos no movimento espírita acreditam que o Espírito da verdade seria a reunião de muitos espíritos bondosos, trabalhadores do bem, que trabalham para Jesus. E nós diríamos que não. O Espírito da Verdade não é uma coletividade de espíritos elevados. De jeito nenhum. Em todo o escopo dos textos kardecianos, a gente vai encontrar uma menção clara de que o Espírito da Verdade é uma individualidade e não uma coletividade de espíritos. Basta a gente, inicialmente, recorrer lá ao Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, que é aquela exposição preliminar geral, ou seja, ali é exposto de forma geral a intenção, o conteúdo do livro. Então, os prolegômenos estão ali após a introdução ou no final da introdução e antes das perguntas. E lá no finalzinho existem as assinaturas. E a gente encontra ali várias delas, ou seja, dos espíritos, assinaturas dos espíritos que são responsáveis por esse trabalho todo. Não só do Livro dos Espíritos, mas por toda a estrutura doutrinária. E ali a gente encontra ali, encabeçando, o nome de São João Evangelista, e vírgulas, um após o outro. Então está lá São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Então perceba, querido amigo ouvinte, que o nome Espírito da Verdade está no meio, como um outro nome, como os outros que estão ali. Não está encabeçando, eu até brinco dizendo assim, ó, se o Espírito da Verdade fosse todos aqueles nomes ali reunidos, ele viria na frente e escrito assim, Espírito da Verdade, 2 pontos. Aí viriam os outros nomes, mas não é assim que está. Não existe 2 pontos ali em nenhum. Todos são individualidades. Daí a gente vê claramente a menção que o Espírito da Verdade não é uma coletividade de espíritos, como muitas pessoas no movimento espírita acreditam. A gente respeita essa posição, mas não podemos deixar de falar e mostrar na doutrina o significado desse nome. Tá?
Kardec colocou também um belíssimo texto na Revista Espírita de julho de 1866, cujo título é Qualificação de Santo aplicada a certos espíritos. Ali ele coloca também a afirmação de que o Espírito da Verdade é uma personalidade, ou seja, uma individualidade, não uma coletividade. E um trechinho do texto, só para não ficar vazio, é esse aqui, ó. Diz Kardec que a qualificação de Espírito de Verdade não pertence senão a um só e pode ser considerada como nome próprio. Aliás, esse Espírito se comunica raramente, e assim vai. Vou tomar muito tempo do amigo ouvinte, é só buscar lá 1866, mês de julho, Revista Espírita, e texto do próprio Allan Kardec. Então era assim que Kardec entendia o nome Espírito da Verdade. Ou seja, uma individualidade que tem nos acompanhado há muito tempo. E aí vocês já de cara já começam a perceber a relação de Yahvé, os nomes, né? Yahvé, Jesus e Espírito da Verdade. Ou seja, os três são um só. Não é uma trindade do sentido daquela trindade que a gente conhece, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é uma trindade no sentido de que são o mesmo Espírito. Tá? Então é importante a gente fazer essa definição. Quando Kardec fala, por exemplo, na Gênesis, no capítulo 17, no item 39, a respeito do Consolador, do papel do Consolador, Kardec diz uma coisa muito importante para nós. E anotem, por favor, essas referências aí. Capítulo 17 do livro A Gênese, número 39, está escrito lá: o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo o inspirador há de ser o Espírito de Verdade. Então aqui, amigo ouvinte, a gente já encontra duas situações importantíssimas para nós. Uma delas é revelando aquilo que já falei, que o Espírito da Verdade é uma individualidade. A outra é redizendo para nós o papel do Consolador, a sua estrutura intrínseca, a sua função. Ou seja, é trazer o ensinamento de Jesus através de um conhecimento, porque é afirmado na promessa do Consolador lá no Novo Testamento, que o Consolador permaneceria eternamente conosco. Então, se a gente pensar assim, poxa, se o Consolador é o próprio Jesus, como é também dito, Jesus vai ficar junto da gente para sempre, o que é isso? Não é a personalidade ou o Espírito de Jesus que fica próximo da gente o tempo todo. Ninguém faz isso, nenhum pai faz isso com o filho, nem a mãe com o filho, nem ninguém. Tá? Mas quando a gente entende e absorve um conteúdo que nos liberta, que nos amadurece, ou seja, um ensinamento, aí a aquisição desse conhecimento que nos aproxima da verdade é que fica eternamente conosco e nos consola. Então, quando ele diz o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina, ou seja, de um ensinamento que é soberanamente consolador, aí sim, esse permanece eternamente conosco. E o inspirador disso, desse conhecimento, dessa consolação, dessa libertação, eu diria, é o Espírito da Verdade, que é uma individualidade. Então, vamos seguir aqui, né, esses pontuamentos aqui importantes para nós. Também aqui na Gênese, no capítulo 17, só que no item seguinte, 40, diz aqui Kardec: o Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. Olha que bacana Kardec dizer isso, né? É fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino a que preside o Espírito da Verdade, que nada suprime do Evangelho de Jesus, antes o completa e elucida. Então é incrível isso, né? Não confundamos aqui quando Kardec diz que é fruto do ensino coletivo, quando eu falo que o Espírito da Verdade não é uma coletividade. Acho que dá para entender. Ali, na doutrina espírita, o ensinamento é coletivo. Muitos espíritos de escola, elevados, trabalharam e continuam trabalhando na doutrina espírita. Uma coisa é esse trabalho em conjunto, mas o nome Espírito da Verdade não é toda essa coletividade. Esse Espírito da Verdade, ele é o que preside, é o presidente. Ele é um espírito e é Jesus. É o mesmo espírito. É ele que é o próprio Consolador, como nos tem sido revelado ao longo dos tempos. Então é importante a gente
entender a importância disso, essa sequência profética. Não é uma questão de curiosidade, mas é uma questão de entender e compreender melhor o porquê que a gente segue, né, com afetividade tão grande esse nome, essa doutrina que tem nos esclarecido, nos dado a oportunidade, né, de enxergar o mundo de forma diferente, pois esse é o papel da consolação, é nos ajudar a enxergar o mundo como ele é, mas não no sentido existencial somente. Existencialmente é o que a gente consegue viver, manifestar neste momento, mas olhar a vida de uma forma onde a gente olhe para o futuro e veja lá, né, e entenda que há uma espécie de aliança entre o passado, o presente e o futuro. É um processo de amadurecimento e desenvolvimento que se desenrola aos nossos olhos, e nós estamos inseridos dentro desse processo. A pessoa que nós somos hoje é diferente da pessoa que nós fomos ontem em outras encarnações. Por quê? Porque nós estamos amadurecendo, mesmo que seja um pouquinho só, 1%, 0,5%, 0,10%, mas estamos em movimento, desenvolvendo as nossas capacidades para um dia nos tornarmos espíritos também elevados como esses que aí estão. Então, mais uma vez aqui, afirmando, né, o que estamos dizendo, vamos agora dar um pulinho lá para o início do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 7, em que Kardec escreveu aqui, ó, da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito de forma alegórica. Ele vem cumprir na época predita o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele, o Espiritismo, é, portanto, obra do Cristo que o preside, ou seja, é o seu presidente. Mais uma vez Kardec afirmando que é uma individualidade. Assim como preside igualmente o que anunciou, ou seja, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra, que é a conquista futura, que nós estamos no processo de andamento. Então a gente vai encontrar em todas as circunstâncias, né, a prova da lógica disso que eu estou afirmando para todos ouvirem, né, que estão acompanhando aqui o programa, né, Evangelho e Vida. A gente tem, por exemplo, dois textos incríveis, que são exatamente o mesmo texto, mas em dois momentos distintos. Um está no livro, né, o livro dos médiuns, lá no capítulo 31, na dissertação número 9, onde Kardec colocou um texto ali, dizendo, venho como outrora aos filhos transviados de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas, escutai-me, o Espiritismo como antigamente a minha palavra, etc, etc e tal. Então, a gente aqui tem esse texto e a assinatura que Kardec diz lá no livro dos médiuns é que esse texto foi assinado por Jesus. O médium escreveu Jesus de Nazaré. Kardec, ele escreve uma nota para explicar isso. E olha que coisa interessante. Alguns aninhos depois, Kardec, exatamente no capítulo de estudo nosso de hoje, que é o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, Kardec põe exatamente esse mesmo texto, com uma diferença mínima, às vezes até da nossa tradução, ou seja, venho como outrora, ou seja, como antigamente, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas, escutai-me, o Espiritismo como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a paz, etc e tal, e vai. E é o mesmo texto, só que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como o próprio capítulo nos confere, né, diz que a assinatura está Espírito da Verdade. Ou seja, lá no livro dos médiuns, o texto está assinado Jesus de Nazaré. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec põe a assinatura Espírito da Verdade. Ou seja, por que Kardec fez isso? Né, para confundir a gente? Não, porque ele era muito cauteloso. Lá ele coloca a título de informação para resguardar ali, para a gente refletir a respeito do conteúdo. No Evangelho segundo o Espiritismo ele afirma, então ele põe o Espírito da Verdade. Por quê? Porque é o único nome que cabe a Jesus fora da questão da personalidade. E isso fica muito claro numa conversa de Kardec com o próprio Espírito da Verdade, que é a primeira vez que ele ouve esse nome, a verdade, para ti chamar-me-ei a verdade. Isso está em Obras Póstumas.
onde Kardec faz uma segunda pergunta dizendo: terás animado na Terra alguma personagem conhecida? E a resposta foi: já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. E é por aqui a gente fica, querido amigo ouvinte, agradecidos pela oportunidade. Mas lembrando que o novo nome de Jesus é o Espírito da Verdade. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.